Amém, a paz do Senhor, a paz do Senhor para todos que estão comigo. Estamos nessa noite agradecidos ao Senhor por esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estar na sua presença, na sua casa. O Senhor Jesus é maravilhoso e Ele nos dá essas estratégias, quando não podemos estar juntos, compartilhando, conversando. O Senhor nos dá a estratégia para utilizarmos as redes sociais e estarmos juntos da mesma forma. Glória a Deus. Então, nessa oportunidade, queremos agradecer ao Senhor por esta noite, por estarmos aqui. E você, já peço que pegue a sua Bíblia, já abra no capítulo 7 de Josué, porque nós vamos trabalhar esse tema, trabalhar este capítulo, nós vamos trabalhar e tirar lições deste capítulo, tirar lições da palavra do Senhor. Irmã Lourdes Anacleto já está comigo, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos começar fazendo aquela oração, pedindo ao Senhor para estar conosco nessa noite, para estar no nosso meio e nos ajudar a compreender a sua palavra, a entender a sua palavra. Irmão Wilton Costa, amém, glória a Deus. Então vamos fazer a nossa oração inicial, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade, por essa semana que nós estamos aqui, estamos glorificando a Deus, porque só Ele dá vida, só Ele dá saúde, só Ele dá paz. Então vamos agradecer ao Senhor nessa noite e já começarmos a trabalhar a lição. Até coloquei um reloginho aqui do lado, irmão Wilton, para não se estender demais, que eu gosto de falar. Eu já coloquei aqui do lado para ficar olhando sempre o tempo e não passar muito, tá certo? Glória a Deus. Então vamos fazer essa oração inicial. Pai amado, Pai querido, quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua bondade, pela tua paz. Senhor Jesus, pelo teu carinho, Pai, em nossas vidas. Oh, Senhor, por colocar dentro de nós, Senhor, um fogo, Pai, um fogo, Senhor, da Tua presença, Senhor, que nos consome, Pai, e nos impulsiona, Senhor, a trazer outras pessoas para Ti, a compartilharmos o Teu amor, a compartilharmos a Tua presença, a compartilharmos, Senhor Jesus, da Tua vida em nós, Pai. Queremos Te agradecer por esta oportunidade, quero Te pedir, Senhor Jesus, por cada aluno, por cada jovem, por cada irmão que estará comigo nessa live, Senhor. Quero te pedir, Senhor, visita a sua vida, Pai. Visita a sua casa, Senhor. Visita, Pai, enquanto ele estiver aqui, Senhor, assistindo essa aula, participando dessa aula, Senhor. Que o Senhor possa visitar a sua vida, que o Senhor possa visitar a sua mente, que o Senhor possa visitar a sua casa, o seu lar, a sua família. Senhor Jesus, fica conosco, Pai. Fica conosco, é o Senhor que nos motiva, é o Senhor que nos faz seguir em frente, é o Senhor que nos enche de fé, aleluia. Oh, Pai, então te peço, fica conosco, Senhor, e nos ajuda a aprendermos, Pai, mais da Tua palavra nessa noite, Senhor, nessa noite. Quero agradecer a todos que já estão conosco, a todos que já estão aí, aleluia. E como falei bem no início, já abram a sua Bíblia no capítulo 7 de Josué, que vai ser a nossa base para nós caminharmos na lição, amém? O tema da nossa lição, o tema da Marquinho Firmino, Marinês, Paulino, Thales, glória a Deus, amém, glória a Deus. Então, o tema da nossa lição está a lição 8, né? E o tema é a batalha contra Ai, né? Então, nós seguimos por esse caminho do livro de Josué e várias lições desde o início, né? É muito interessante porque o título da lição fala Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Ora, no tempo desse que nós estamos vivendo,
E aí vinha uma lição com tempo de conquistas, falando sobre Josué, falando sobre usar a fé, falando sobre estar com o Senhor, falando sobre receber estratégias de Deus. Olha como se encaixa nesse tempo, olha como se encaixa nesse momento em que nós estamos vivendo, não é? E a semana passada foi trabalhado sobre a primeira conquista do povo de Deus com Josué, a primeira conquista que foi justamente Jericó. As muralhas há 800 anos, ninguém nunca tocou, nem o exército foi capaz de vencer. E com a palavra do Senhor, e com a estratégia do Senhor, com a estratégia de guerra do Senhor, aquelas muralhas foram ao chão. E nós vamos caminhando pela lição, agora na lição 8, e vamos trabalhar sobre a batalha contra Ai, que foi justamente a cidade em que se seguia as conquistas. A cidade, o Senhor disse para Josué, olha, onde colocar a planta do teu pé, eu já te dei, aleluia, onde colocar a planta. E por que o Senhor logo não deu? Por que o Senhor logo não deu a Israel, ao povo de Israel, a herança, a terra? Por que o Senhor logo não deu? Porque Ele sabe do nosso coração, Ele conhece bem o coração daquele que Ele criou, Ele conhece bem se Ele nos dá tudo o que Ele já prometeu, se Ele nos dá, Ele sabe o que vamos fazer, quem sabe vamos pegar a bênção e correr, não queremos mais nem saber dele. Então Ele vai caminhando conosco, Ele vai tratando o nosso coração, aleluia. E no tempo certo, Ele dá a bênção, Ele dá a vitória, Ele faz com que os nossos inimigos todos vão ao chão e nós possamos agradecer, glorificar ao Senhor. Glória a Deus, Mãe Valdira, Ruth Melo já está conosco, Araceli Barreto, glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá trabalhar a lição, a batalha contra Ai. Então, como falei, seguindo no livro de Josué, já seguimos pela primeira conquista, a grandiosa conquista que foi Jericó, mas se seguia, porque havia um terreno enorme, havia uma terra grandiosa a ser conquistada, e aí seguiu. Então nós vamos trabalhar justamente essa próxima cidade, né? Vendo alguns comentaristas, alguns comentários, era como se fosse aqui no Geisel, quem conhece o Geisel, aqui no Geisel como em Santa Rita, como lá em Santa Rita, a distância entre Jericó e Ai, era como daqui a Santa Rita, 14 quilômetros, então seria na estrada ou no percurso a próxima cidade a ser conquistada. E começando, eu quero te perguntar, fazer algumas perguntas, e aí nós vamos seguir na linha da lição. O que te incomoda? Quero que você reflita sobre algumas questões. O que te incomoda? O que tira a sua paz? Ah, Rebeca, tantas coisas que tiram a minha paz. O que te impede dentro de você e fora de você de vivenciar as promessas de Deus? O Senhor fez uma promessa a mim há tantos anos e eu acho que é impossível acontecer. Por causa disso, daquilo e daquilo. E você sabe bem quais são. Aleluia. São os teus inimigos. Quando algo nos perturba lá dentro, quando algo não está de acordo, quando algo não está tão... nós não sentimos paz, são os nossos inimigos. E a cidade de Ai era considerada mais um inimigo em que o Senhor disse, tudo. Eu quero que destrua tudo, a terra é de vocês. A terra que mana leite e mel, a terra prometida, as bênçãos do céu, nós trazendo para a nossa realidade, as bênçãos celestiais já é de vocês. Aleluia, mas precisa lutar. Precisa lutar contra inimigos que ainda querem ficar na terra. Porque com Jericó, nos 6 dias em que o povo de Israel rodeou a cidade, foi o tempo daquela cidade se arrepender, mas não se arrependeram. Não quiseram sair. Agora na cidade de Ai nós vamos trabalhar sobre outras questões. Porque quem dá estratégia de guerra é o Senhor. Quem dá estratégia de guerra
Aleluia, é o Senhor. Não é pelas tuas forças, não é pelas minhas forças, mas é o Senhor que dá a estratégia de guerra. Aleluia, aleluia. O texto do dia vai dizer o seguinte: e se o meu povo, está em 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 14, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha a primeira luta, olha a primeira batalha, se humilhar. Quantas vezes é tão difícil para nós se humilhar, quantas vezes é tão difícil para nós se render em oração. Mas e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar? Primeira estratégia de guerra. No reino espiritual, em Efésios, vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra o reino espiritual do mal. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. A síntese da lição vai dizer o seguinte: o pecado de um único homem fez com que os hebreus experimentassem a derrota de Ai. Ora, estava numa constante de vitória. Depois que saíram do deserto, veio o rio Jordão, o Senhor deu vitória. Aí depois vem Jericó e o Senhor deu vitória. E agora Ai, o Senhor, quem sabe na mentalidade dos israelitas, o Senhor vai nos dar vitória. Mas algumas coisas que precisavam ser observadas, havia algumas coisas que precisavam parar e refletir e meditar que eles não fizeram. E nós vamos trabalhar sobre isso. Então os objetivos da lição, caminhando na lição, os objetivos: primeiro, refletir a respeito da derrota dos hebreus na luta contra Ai. Compreender o motivo que levou os hebreus à derrota. E conscientizar a respeito do arrependimento e da restauração divina. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando grandemente Rebeca. Amém, irmão Cláudio, amém. Irmão Alisson está conosco, glória a Deus. Então, nesse momento, vamos para Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 11. Vamos seguir nessa lição, nessa base da palavra, para nós comentarmos a lição. Josué, capítulo 7, do versículo 1 ao 11, diz assim: você que não tem a lição, pode pegar a sua Bíblia. Josué capítulo 7, versículo do 1 ao 11. Diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Betel-Avém, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. E aí deixa eu já ressaltar: os nossos inimigos, mesmo aos nossos olhos sendo poucos, mesmo aos nossos olhos sendo pequenos, não vá sem Deus, não vá sem consultar a Deus. Aleluia. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, e se prostrou em terra sobre o seu rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué:
Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo Jordão, para nos dares na mão dos amorreus, para nos fazerem perecer. Tomara nós contentáramos com ficarmos além do Jordão, além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. E na introdução diz assim: aos olhos dos hebreus seria uma batalha pequena, e por isso Josué reduziu o número de soldados para o combate. Entretanto, devido ao pecado de um homem, o povo não pôde resistir diante do inimigo. É o que veremos na lição de hoje. Então, já começando a nossa lição, o primeiro ponto diz assim: a derrota de Ai, o perigo do pecado, o pecado de Acã, e Acã toma do anátema. Nesse texto, o primeiro versículo vai dizer o seguinte: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Dois termos me chamou a atenção neste capítulo, nesse primeiro versículo, o versículo 1, que diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Primeiro termo, prevaricaram. Eu fui dar uma olhada, estudar o que seria esse termo prevaricaram. E uma palavra deixa isso muito claro. Prevaricar significa infidelidade. Infidelidade, deslealdade, você ser infiel a algo que foi acordado, a algo que foi determinado, a algo que foi construído, a uma aliança feita. Algumas regras. Prevaricar, uma das definições é ser infiel. E o texto vai dizer que os filhos de Israel prevaricaram no anátema. E o que seria anátema? Anátema era justamente algo, coisa, pessoas amaldiçoadas, consagradas, não a Deus, mas a ídolos. Então a cidade de Jericó, ela era consagrada aos seus deuses. Toda a cidade, todo o povo de Jericó era consagrada aos deuses de Jericó. Então provavam-se anátemas, eram anátema para o povo de Israel. Deus olhava e via como amaldiçoados. Então qual a determinação de Deus? Extirpa, derrota ou tira, limpa a terra. Foi essa a determinação de Deus. Está aqui em Josué, capítulo 6, a partir do versículo 17, 18 e 19, que diz assim: a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Ela se arrependeu dos seus pecados, ela acreditou na palavra dos espias. Ela em si já tinha fé em Deus. Ela já sabia que o Deus de Israel era o Deus poderoso e que tinha total domínio e que iria derrotar Jericó. Ela tinha essa consciência. Então, Senhor, olha como Deus é incrível. Ele não olha para uma nação de modo unificado, geral. Ele também olha para uma nação de indivíduos. Ele olha para mim, ele olha para você como indivíduos completos nele. Aleluia! E ele viu a fé de Raabe, e no texto diz: ela viverá, ela e todos que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardai-vos do anátema, daquilo que é amaldiçoado. A cidade era amaldiçoada.
para que não vos metais em anátema tomando dela. Ora, o povo de Israel, quem tomasse alguma coisa de Jericó, se tornaria também amaldiçoado. Qualquer coisa que tomasse dela, qualquer objeto, qualquer coisa que tivesse na cidade, se um israelita, um hebreu pegasse, seria considerado também maldito. Então, e assim façais maldito o arraial de Israel. Ora, também a maldição seria para o povo. Para o povo. E o turveis. Então, na verdade, o Senhor já tinha falado. O Senhor já tinha dito para o povo. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. De tudo que havia em Jericó, de tudo que havia era amaldiçoado, só não seria amaldiçoado, porque na verdade seria consagrado ao Senhor. Tudo de Jericó estava amaldiçoado, mas algumas coisas seriam trazidos para o tesouro do Senhor e consagrados ao Senhor. E isso era o quê? Isso era a prata, o ouro, os vasos de metal e de ferro. Então, o que havia em Jericó, desses objetos, seria consagrado ao Senhor. E o que aconteceu então? O que aconteceu é que na luta, Acã, um dos hebreus que estava lutando, e o comentarista vai falar sobre ele, dizendo o seguinte: Acã atravessou o Mar Vermelho, peregrinou pelo deserto por 40 anos, atravessou o Rio Jordão, contemplou a queda dos muros de Jericó, mas infelizmente seu coração não era reto diante de Deus. Acã viu, está no capítulo 7 de Josué, Acã viu uma capa babilônica lutando lá em Jericó. E aí Acã, um dos hebreus, viu uma capa babilônica, viu também prata, viu ouro e disse: ora. E vendo alguns comentários, dizem que o que ele pegou, o que Acã pegou, daria para viver a vida toda, sendo sustentado com essa riqueza que pegou. A capa babilônica, prata e ouro. O que ele pegou, e foi bem pouco, mas daria para um hebreu, daria para uma pessoa, era como se fosse um salário de uma vida toda. Então Acã, tendo passado por tudo o que Israel passou, tendo passado por tudo, o coração dele ainda não tinha sido transformado. A cobiça veio no coração dele. E aí o primeiro ponto vai dizer: não há nada mais perigoso para o crente do que o pecado. E o pecado surge exatamente nesse ponto, onde nós pensamos que somos completos em si, onde nós pensamos com alguns ganhos ou com algumas vitórias, nós pensamos que agora eu consigo viver por mim, eu não dependo mais do Senhor. Para que orar? Para que buscar a Deus? Para que me santificar? Para que? Aleluia, eu acredito que o Senhor está falando com muita gente nessa noite. Para quê? Então o pecado, não há nada mais perigoso, porque afasta a presença do Senhor. O Senhor é santo. E o pecado afasta o cristão da presença dele. E justamente foi motivado pela cobiça. Acã, vendo aquela riqueza, tão bonita essa capa, essa prata, esse ouro, eu vou viver, vou tomar e vou viver agora. E isso me chamou a atenção em um ponto, irmãos. Jovem do Senhor, me chamou a atenção em um ponto. Nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Mas aí, nós, muitas vezes, é que não somos fiéis ao Senhor. Muitas vezes,
O Senhor é fiel, como foi com os hebreus, como foi com os israelitas, caminhando com eles no deserto. Não deixou que morressem de fome, não deixou que nem a roupa, não deixou que as serpentes os matassem. Aquela geração que iria para a terra prometida. Não falo daqueles que pecaram contra o Senhor e de fato o Senhor os destruiu no deserto. Mas aqueles que iriam entrar na terra prometida, o Senhor não deixou que nenhum mal acontecesse. E Acã estava no meio. Mas quando ele teve a oportunidade de pecar contra o Senhor, de o orgulho vir à tona, ele não se arrependeu. Ele não olhou para si, mesmo depois que pegou, porque uma coisa veio muito forte em mim quando estava estudando essa lição. Muitas vezes não é o pecado em si. Muitas vezes é como agimos diante do pecado. Acã errou, pecou e por isso nós vamos trabalhar ademais, mas por isso Israel foi destruída ou derrotada nessa batalha, nessa luta. Eles não conseguiram vencer nessa luta pelo pecado de Acã. E justamente porque Acã não se arrependeu. Mesmo depois que ele pecou, que ele pegou, a cobiça veio, ele poderia ter a sensibilidade dentro do seu coração e saber que o Senhor perdoa. E saber que o Senhor poderia perdoar aquele pecado se ele confessasse, se ele fosse a Josué e confessasse dizendo: Senhor, Josué, eu errei, eu pequei. Olha aqui o que eu fiz, mas não. Ele escondeu o seu pecado e não revelou a ninguém. E o pecado fez com que Israel, nessa luta, nessa batalha, ela fosse destruída. E 10% dos guerreiros que foram para Ai não retornaram. Seguindo no texto base, vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E refletindo, quando nós pecamos, a ira do Senhor se acende também contra nós. Mas o que é interessante, o que é maravilhoso e o que é de glorificar a Jesus é porque hoje nós podemos nos ajoelharmos e pedirmos ao Senhor Jesus: Senhor, perdoa o meu pecado. Perdoa o meu pecado. E o Senhor Jesus perdoa o pecado. Até escrevi aqui: quando a ira do Senhor se acende contra nós, o Senhor Jesus intercede por nós, resolve por nós. Mas naquele tempo, o juízo viria à casa de Acã. Então, seguindo no texto, Josué de Jerusalém enviou alguns homens a Ai, que está junto a Betel, e os homens subiram, espiaram a terra. Um outro detalhe, irmãos, um outro detalhe, jovem, no versículo 3, os homens quando retornaram, aconselharam a Josué, dizendo: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai, porque são poucos os nossos inimigos. Aqueles homens trouxeram um conselho, da mesma forma que Josué enviou alguns espias a Jericó, e depois Josué mesmo se retirou e foi olhar Jericó. Dessa vez, Josué apenas recebeu o conselho, apenas recebeu aquele conselho dos homens e logo enviou. Recebeu o conselho, já separou os homens e
enviou a guerra contra Ai. Nesse versículo 3, aqueles homens subestimaram o inimigo. E Josué confiou nos espias, na visão dos espias, e não consultou ao Senhor. Porque em Jericó, para lutar contra Jericó, Josué se separou e pediu ao Senhor uma estratégia contra aquela terra, aquela nação. Mas em Ai, ele não fez da mesma forma. E eu retorno a dizer o mesmo que eu disse no início. Os nossos inimigos podem até parecer pequenos, mas sem a estratégia de Deus para lutar contra esse inimigo, ele pode nos destruir. A nossa guerra não é contra carne e sangue. Nós estamos vivendo em um tempo muito difícil. Muitos irmãos, nós estamos vivendo uma crise de fidelidade, onde as pessoas têm acreditado mais nos noticiários, acreditado mais, confiado mais no que a medicina fala, no que os homens falam, do que a estratégia de Deus para este tempo. Em comparação com Jericó, Ai era bem menor. E Josué acata aquele conselho dos homens que foram espiar Ai e logo enviou os homens. E retornou, quando aqueles homens retornaram, feridos. A Bíblia diz, o versículo 5 diz que 36, e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta de Sebari, e feriram-nos na descida. Quando eles retornaram, né, com aquela notícia, não fomos, não conseguimos. Eles pareciam pequenos, mas quando fomos, eles eram muito maiores. E correram atrás e não conseguimos. E o coração do povo, a Bíblia vai dizer que se derreteu de medo. Mas o Senhor já tinha falado. No versículo 6 do capítulo... No versículo 18 do capítulo 6 de Josué, o Senhor já tinha falado. O coração vai se turbar. Aleluia. E de fato aconteceu. E de fato aconteceu. Então, em vez de haver alegria, em vez de haver satisfação, mais uma vitória, mais uma conquista, nós estamos caminhando, a terra é nossa. O Senhor já nos deu mais uma conquista. Não, retornaram entristecidos e o povo, a Bíblia vai dizer que o coração ficou como água. Reação de medo, pavor, humilhação. Estava naquele auge de conquista, conquista, conquista. Mas para cada luta, para cada batalha em nossas vidas, o Senhor tem uma estratégia. E como é que eu posso saber, Rebeca, a estratégia que o Senhor tem? Fica com Ele um tempo. Aleluia. Fica com Ele um tempinho. Fica com Ele antes. Mas várias pessoas já me deram conselho, faz assim, faz daquela forma, procura tal pessoa, procura aquele médico, vai assim, vai daquela forma, procura aquele doutor. Muitas pessoas podem falar, mas se reserva um pouco para saber qual é o conselho de Deus para essa luta, para essa guerra, para essa batalha. Procura saber qual é a estratégia de Deus para você vencer o inimigo. Nos traz uma lição muito forte, Thales. Nos traz uma lição muito forte. O inimigo pode ser pequenininho,
Pode ser um detalhe na nossa vida, pode ser um medo, algo muito pequeno, que eu não faço isso. De modo algum eu faço isso. Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Pode ser para nós algo pequeno, mas ele pode nos destruir se não for na estratégia de Deus. Porque a nossa luta não é com o que nós vemos. Nossa luta é contra o mundo invisível, potestades do reino espiritual. Glória a Deus, glória a Deus. E na sequência, Josué rasgou suas vestes em sinal de humilhação, se prostrou. Ele não poderia ter feito isso antes. O Senhor iria revelar que algo estava errado no meio do povo. Algo não estava de acordo com a sua vontade. Alguém tinha feito algo que aquilo iria comprometer a vitória na batalha. E quantas vezes não é dessa forma na nossa vida? Algo impede da vitória vir. Muitas vezes acontece dessa forma. E o que Josué fez de modo tardio. E o interessante é que Josué colocou a culpa no Senhor. Ora, o Senhor nos trouxe a essa terra. E o comentarista vai dizer, é curioso como algumas pessoas, quando enfrentam alguma derrota, se tornam murmuradoras e colocam a culpa do fracasso sobre o Senhor. Mas não consulta antes. Não reserva um tempo com o Senhor. Ah, tal pessoa falou isso, tal pessoa. Mas o que é que o Senhor? Qual é o conselho de Deus? Ele vai falar com você. Ele vai falar através de uma visão. Ele vai falar através de um sonho. Ele vai falar através de um louvor. Ele tem tantas formas que ele fala com seus filhos. Através da oração. Ele vai falar com você através da paz que você vai sentir ao tomar uma decisão. Ele vai falar com você, mas não só fica com o conselho dos homens. Faz como Josué, quando foi lutar em Jericó. Faz como Josué, na primeira grande e terrível batalha que eles enfrentaram. Ele ficou a sós com Deus. E o Senhor revelou, ó Josué, você faz assim, coloca os sacerdotes, coloca os que vão tocando, coloca os guerreiros, coloca a posição de cada um. O Senhor deu a estratégia. E por quê? Tanta confiança em si mesmo. Agora, por que tanta confiança em si mesmo? Aí quando a coisa dá errado, aí sim, o Senhor que nos trouxe para essa realidade. Foi o Senhor que permitiu, e coloca a culpa no Senhor. Quando o Senhor estava lá para direcionar, quando o Senhor estava lá para mostrar o caminho, para mostrar a estratégia. Aleluia, 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 aleluia. E com isso também, os inimigos de Ai ficaram, nós derrotamos os israelitas. Olha, os nossos inimigos parecer mais fortes, maiores do que o nosso Deus, pela atitude que nós tomamos. Nos dá um ensinamento muito grande essa lição, muito grande. E aí Josué se prostra e coloca a culpa no Senhor. Mas aí o Senhor chega para Josué e fala: levanta-te, porque estás prostrado. Ora, o que o Senhor poderia ter revelado a Josué no início, antes da luta, antes da batalha, agora o Senhor fala para ele: há pecado entre o povo. Eles furtaram, mentiram, esconderam. E aí, o Senhor, aleluia, dá a estratégia
a Josué. E no capítulo 8, no capítulo 7, né? No capítulo 7, o Senhor fala o que deve fazer em relação a Acã, toda a sua família, tudo que foi pego e toda a sua família. Levaram para um lugar, está aqui em Josué capítulo 7, o versículo 25, o juízo sobre Acã, né? E aí novamente relembrando, hoje nós não temos, quando pecamos, nós não temos mais um juízo tão duro, porque o juízo maior recaiu sobre o nosso Senhor, o juízo maior recaiu sobre Cristo, né? Cristo se fez maldito, Cristo se fez maldição por nós, lá na cruz, e de uma vez por todas. Não é mais, isso não acontece mais, mas naquele tempo, naquele período, naquele momento, que aconteceu foi em Josué 7:25, né? Todo Israel apedrejou com pedras toda a família de Acã, queimaram a fogo e os apedrejaram com pedra, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor tornou o ardor da sua ira, pelo que chamou o nome daquele lugar, o Vale de Arcó, até o dia de hoje. Então o juízo do Senhor foi terrível sobre a família Acã e a família de Acã. Hoje nós podemos, quando pecamos, nós podemos, porque nós nascemos, né? Na Bíblia fala, a palavra fala que nós nascemos na iniquidade, nascemos tendenciosos ao pecado. Mas o que nós não podemos é pecar e esconder o pecado, porque isso vai impedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Isso vai impedir que o Senhor realize os seus grandes feitos na nossa vida. O que nós não podemos é fazer como Acã. O que nós não podemos é esconder o nosso pecado. E o comentarista vai dizer que esse triste episódio na história do povo de Deus nos mostra que o Senhor nos concede sempre uma oportunidade de recomeçar. Uma vez resolvido o problema do pecado, as promessas foram renovadas sobre o povo e a bênção do Senhor mais uma vez estava a caminho. Seria apenas uma questão de tempo. E lá em Jericó, o Senhor falou: toda a cidade, todo o povo, tudo que existe nesse lugar, eu quero que vocês extirpem, eu quero que vocês destruam tudo de Jericó. Apenas o que eu já ressaltei, que seria levado para o tesouro do Senhor. A prata, o ouro, que seria levado para o tesouro do Senhor. Mas tudo destruiu. Já com Ai, os despojos poderiam ser saqueados pelo povo. Quer dizer, o povo poderia pegar os despojos. Então o que o Senhor falou, olha que interessante, seria apenas a questão de obediência. Lá em Jericó, o Senhor falou: não pega nada, destrói tudo. A única coisa são esses elementos que vai trazer para o tesouro. O restante destrói tudo. Pessoas, coisas, tudo. Agora em Ai, vocês podem pegar cada um a sua parte. Podem pegar o que for saqueado, né? E aí o Senhor Deus. Então a estratégia vem de Deus. O que pode, o que não pode, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, deve ser de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu pudesse resumir essa lição, entenda a estratégia de Deus, busca a estratégia de Deus, entenda como o Senhor quer que você guerreie hoje, e voltando também, relembrando também o que te incomoda, o que tira a sua paz, o que impede dentro e fora de você de vivenciar as promessas de Deus. Então os teus inimigos, eles são vencidos no poder do Senhor. Os teus inimigos, eles são vencidos com a estratégia do Senhor.
Os teus inimigos, eles não são maiores do que o teu Deus. E o teu Deus, ele é fiel. Agora você só vai vencer. Eu só vou vencer. A batalha só vai ser ganha. A luta só vai ser ganha. Aleluia. Aleluia. Só vai ser ganha se estivermos na estratégia de Deus. Não na nossa estratégia, mas na estratégia de Deus. E a Bíblia vai falar no capítulo 8 de Josué, os irmãos podem continuar essa leitura que é maravilhosa, sobre Ai. Ai é tomada e destruída. No capítulo 8 de Josué, vai falar então qual foi a estratégia que o Senhor deu para Josué novamente. E aí, novamente, o povo é vencedor nessa batalha. Criou uma emboscada. No final, depois da estratégia do Senhor, os irmãos podem acompanhar a leitura, podem ler nas suas casas. Capítulo 8 de Josué foi a estratégia que o Senhor deu. E o final foi 12.000 moradores de Ai vencidos, destruídos. E toda a riqueza de Ai para Israel. Tudo que Ai, na cidade de Ai tinha de melhor para Israel. Glória a Deus. Então é assim que o Senhor faz nas nossas vidas. Glória a Jesus. E eu quero abrir 5 minutinhos. Os irmãos que tiverem alguma dúvida, os irmãos que quiserem acrescentar, colocar nos comentários. Estou vendo aqui os irmãos comentando, falando, glória a Deus. Um irmão falou aqui, ó, a ingratidão a Deus ainda continua sendo pecado, verdade, quando não agradecemos pela terra em que o Senhor nos colocou, verdade. O caso foi tão sério que Josué questionou a Deus, verdade, irmão Wilton, verdade. O caso foi tão sério que Josué questionou a Deus, só que Josué não fez o que ele fez antes de levar o povo, o exército para Jericó. Ele não consultou ao Senhor. E essa, quem sabe, é um dos nossos maiores erros. A visão e púlpitos, ninguém quer ir. É muita leitura para pouca prática. Verdade, irmão Fabrício. Precisamos unir a prática, o que nós aprendemos com o Senhor através da palavra, e colocarmos em prática, com certeza. Algo que não se pode fazer, subestimar o inimigo, chamado pecado, ou vaidades humanas, isso gera morte espiritual. Verdade, irmão Ângelo. Verdade, não podemos subestimar o nosso inimigo, por menor que ele pareça ser, né? Por menor que ele pareça ser aos nossos olhos, né? Porque naqueles homens, os espias que foram à terra de Ai acharam que, não, só manda 2 ou 3 mil soldados, rápido a gente resolve isso. E aí Josué não fez o que fez em Jericó, né? Não se colocou à parte, buscou em Deus a estratégia. Acredito que foi por causa da promessa que ele fez a Moisés e aos escolhidos, que existia no meio deles. Mas eu já sabia que lá na frente ele iria levantar um bezerro de ouro. A misericórdia de Deus, deixa eu ver aqui. A misericórdia de Deus é imensurável, amor incondicional, verdade. O Senhor sempre acreditou, né, em nós. Até hoje o Senhor acredita em nós. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Ajude para nós alegrarmos em Ti. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Verdade, irmãos. Verdade. Então o Senhor, Ele sempre... O certo era para a família de Acã ser apedrejada. Foi isso, né, que aconteceu hoje, né? Eu pensando, refletindo hoje, Cristo Cristo tomou a última maldição que recaía sobre todo o povo desde a fundação do mundo, né? O Senhor foi colocado sobre Cristo, e Cristo no madeiro, né, consumou essa obra. E hoje o Senhor, né, hoje nós podemos se separar, buscar ao Senhor, pedir perdão ao Senhor, e o Senhor nos tira o pecado, nos liberta do pecado. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus.
Então, essa lição muito rica e com muitas lições para nós. Acredito que nós conversamos sobre algumas lições, mas tem muito mais, né? E o final dessa história, glória a Deus, está aqui no culto de restauração. O comentarista coloca, né? Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal e ali edificou um altar, onde colocou em pedras uma cópia da lei. Com os oficiais hebreus à volta da arca, a meio caminho das montanhas e as tribos sobre as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. A palavra de Deus deveria estar escondida no coração do seu povo, a fim de que a conquista de Canaã acontecesse. Condutas semelhantes de Acã não deveriam se repetir mais. É verdade. Então, glória ao Senhor por essa lição, que o Senhor possa aplicar em nosso coração a sua palavra, os seus ensinamentos, para que, como a palavra mesmo diz, para não pecar, né? Não pecar contra ti, Senhor. Então, desejo que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que esteve conosco, a cada jovem que esteve conosco, que o Senhor abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe você e lhe dê estratégia sobre os seus inimigos, sobre cada inimigo, seja ele grande aos seus olhos, seja ele pequeno aos seus olhos, mas que a estratégia venha de Deus. É oração, é louvor, é clamor, é humilhação, é o querer. Então, pede ao Senhor a estratégia para que essa batalha seja ganha, para que Ai ou outros inimigos sejam destruídos e o Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém.